Olá, nós estamos aqui para mais um momento de reflexão. Esta reflexão que vai ajudar na construção de um dos eixos da nossa Conferência de Vigilância em Saúde. Neste ano a gente está fazendo a Conferência de Vigilância em Saúde, etapa estadual e etapas regionais, né? São 17 regionais, mais uma outra considerada também regional, então a gente tem 18 etapas. Etapas estas que vamos refletir, vamos nos apropriar de alguns temas. Temas para a conferência que traz em seu bojo a discussão Vigilância em Saúde, direitos e conquistas em defesa de um SUS público e de qualidade, né? Neste momento, a gente vai falar sobre acesso e integração dos saberes e tecnologias das vigilâncias, vigilância epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental do trabalhador e os laboratórios de saúde pública. Para falar desse tema tão importante, nada mais, nada menos que a professora Ana Figueiredo. Professora Ana Figueiredo, médica sanitarista de carreira, trabalhou um período na Anvisa, foi professora da Faculdade de Medicina de Taubaté e presidiu a primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, domina muito o assunto e nós agradecemos a sua disposição em estar aqui dividindo um pouquinho desta sua experiência conosco. Professora, o que a gente tem de importante nesta temática? Eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Estadual de Saúde em nome do Belfort. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês na construção dessa fase que precede as conferências locais e regionais. É um desafio falar de um campo tão amplo e empolgante. Para situar o contexto da convocação da primeira Conferência de Vigilância em Saúde, Belfort, eu queria fazer referência a três marcos importantes de conferências. Nós estamos, nesse ano de 2017, concluindo 80 anos de convocações, de realizações no Brasil de conferências nacionais de saúde. 1937 foi a lei que criou, enfim, a instância de Conferência Nacional de Saúde. Mas para nós e para esse tema da Conferência de Vigilância em Saúde, da sua convocação como direito, eu acho que o primeiro marco é a 8ª Conferência de Saúde, de 1986, que organiza o conjunto referencial que estrutura o SUS. Então, a primeira conferência que fala de SUS, ela já cria a ideia das vigilâncias e constrói a partir dos dispositivos aprovados na 8ª conferência a lei que dá sustentação ao SUS. E essa lei 8080 é nela que nós vamos encontrar o conceito formalizado de vigilância sanitária, dado que a vigilância epidemiológica ela tem uma configuração no Sistema Nacional de Saúde pré-SUS, desde 1975. Quais são as 3 conferências que eu gostaria de assinalar como um marco nessa estratégia de construir política de saúde no Brasil? A 8ª Conferência de 1986, que cria, então, a base da formulação do Sistema Único de Saúde, as 2 conferências que foram realizadas ainda nesse ano, em 1986. A Conferência de Saúde do Consumidor, que de certa forma antecede, prepara a Conferência de Vigilância Sanitária, que só vai acontecer em 2001. E ainda em 1986 existe também a primeira Conferência de Saúde do Trabalhador. Então,
Essas conferências demonstram muito bem como no Brasil a saúde pública se constrói pretensamente com participação popular, com participação social. Deveria ser maior, mais ampla, mas enfim, acho que existe aí demarcado um diferencial muito importante na construção de política de saúde nesse país. Essa primeira conferência de vigilância em saúde, então ela nos traz esse grande desafio de pensarmos a articulação ou a junção das várias vigilâncias. Então, acho que a grande tarefa para a qual vocês me encomendaram, que é o subeixo 3 da conferência, que fala do acesso e da integração dos saberes e tecnologias, eu gostaria de dizer que, para falarmos da integração dos saberes, talvez a gente precisasse distinguir os termos de integração, de articulação. Eu diria que o grande desafio hoje é estabelecermos a articulação das áreas das vigilâncias como tecnologia de saúde pública, para construirmos a partir da articulação das 4 vigilâncias e o trabalho do laboratório, que sempre dará sustentação e confere cientificidade à ação de vigiar, da epidemiológica, da sanitária, da saúde do trabalhador, saúde ambiental. Nós, ao articularmos as vigilâncias, nós integramos as vigilâncias, de fato, no campo da saúde pública. Então, eu estou distinguindo área de atuação e seus saberes e campo de saúde pública. Eu estou me referindo na distinção de campo e área usando uma base teórica de um autor que se chama Pierre Bourdieu, que fala os usos sociais da ciência. Porque eu acho que é muito pedagógico as conferências no Brasil nos indicarem como o conhecimento não é só um conhecimento apropriado do campo das ciências. As próprias conferências, elas estão nos mostrando que nós vamos alargando os campos de atuação de cada uma dessas áreas. Bem lembrado, professora. Mas aí, esta sua fala nos traz alguma reflexão no sentido de, eu tenho alguns saberes, né? Para articular estes saberes, para integrar estes saberes, será que eu sei realmente, enquanto sociedade, nessa construção que foi colocada, que é vigilância realmente? E além de o que é vigilância epidemiológica, sanitária, porque a senhora deu exemplo de 4. Né? Como eu consigo ter saber destas 4 e integrá-las? Então, o desafio de articulá-las para integrá-las ao campo de saúde pública, porque no início tudo era proteção sanitária, elas têm a mesma finalidade, elas foram separadas há 40 anos atrás. Então, em 1975 surge a vigilância epidemiológica, no ano seguinte a vigilância sanitária e o conceito de vigilância sanitária a partir da 8ª, como já disse, é um conceito normativo. O conceito de vigilância sanitária abrange a vigilância ambiental e a saúde do trabalhador, que ao longo dos anos 90 foram organizadas como área própria. Do que nós estamos falando? Nesses 40 anos, o que cada uma dessas vigilâncias, trabalhando, se organizando isoladamente, construíram?
nós precisamos olhar para os objetos dessas práticas de saúde pública. A vigilância epidemiológica, há 40 anos, cuidava basicamente de doenças transmissíveis. Nesses 40 anos, vamos pensar que as doenças que integravam as preocupações saíram do foco de doenças parasitárias, esquistossomose, malária, bacterianas, virais, enfim, mas elas se expandiram para as doenças crônicas, para os transtornos mentais, para as doenças relacionadas à nutrição. E nesses 40 anos, as doenças relacionadas à nutrição, nós transitamos de doenças pela falta de alimento, da desnutrição, para hoje enfrentarmos o problema da obesidade, do sobrepeso, como um grave problema de saúde pública. Nós agregamos as antigas doenças transmissíveis às doenças não transmissíveis. E o campo de atuação, os objetos da vigilância epidemiológica, então, ampliaram e se complexizaram. Quais foram os conhecimentos que precisaram, do campo das ciências, serem agregados a essa área para dar conta de ações de vigilância e controle desse objeto doença? Então, nós precisamos olhar o que aconteceu nesses 40 anos. Para a vigilância epidemiológica, cujo objeto é sempre relacionado à doença, a vigilância sanitária, que tem como propósito controlar riscos das coisas e lugares. Nós podemos dizer que riscos relacionados ao consumo, à exposição, ao uso de produtos e de ambientes. Como isso se punha como questão da saúde pública, como objeto de saúde pública há 40 anos atrás? Olhamos para os medicamentos, os produtos. Nesses 40 anos, a dimensão de complexidade do medicamento é imensa. O medicamento, hoje, ele é também causador de doença. Então, a vigilância do produto, medicamento, dentro do campo da área da vigilância sanitária, hoje, ela é trabalhada no âmbito da farmacovigilância. E o sangue, e os alimentos, e os serviços de saúde, que são objetos, são todos esses objetos expressivos da vigilância sanitária. Nesses 40 anos, sobretudo com a globalização, sobretudo com a ampliação do consumo, essa ampliação imensa dos tipos de alimento, dos produtos tecnológicos nas áreas assistenciais, todo esse campo da vigilância sanitária muito se complexizou. Quais foram as outras áreas de saberes que nós agregamos para dar conta dos instrumentos para fazer vigilância sanitária? Eu posso dizer a mesma coisa da saúde do trabalhador, que sai das preocupações das doenças, dos ambientes, das minerações lá na transição do século XIX para o século XX, para todos os ambientes de fábrica, para as doenças relacionadas ao trabalho. Nesse mundo que transitamos da atividade econômica industrial, fabril, para a área de serviços, hoje nós temos como problemas na área de saúde do trabalhador muitas questões relacionadas à saúde mental, ao estresse, a contaminações de toxicidade, exposição, e a saúde ambiental também. Nós transitamos da preocupação do ambiente, lá da transição do século XIX, século XX, quando tudo era proteção. O ambiente mais importante lá naquele momento era o porto, né? Controlar a sanidade desses lugares, dos portos, foi fundamental para controlar as grandes epidemias da transição do século XIX para o século XX. Esses ambientes vão se complexizando, né? Hoje nós temos que cuidar
da vigilância do ambiente do trabalho e do ambiente natural. Por exemplo, nós temos no Brasil hoje que dá conta, por exemplo, do problema das populações das populações indígenas que moram em áreas que está se pondo torres de transmissão de alta tensão. Fios de telefonia de alta tensão alteram o ambiente, enfim. O que eu quero dizer é que ao longo dos 40 anos, esses objetos que participam das vigilâncias foram mudando e foram agregando saberes que instrumentalizam as suas práticas. E nós chegamos 40 anos depois com essa tarefa de articulá-las. O que eu quero sublinhar com essa fala é que eu não posso mais submeter uma à outra, não existe uma hierarquização entre as vigilâncias. Acho que era isso mesmo que eu ia provocar, né, um questionamento, que é uma curiosidade que a gente tem, e você coloca, a vigilância, ela era uma única. Nestes a proteção. Tornada a vigilância, ela foi sendo segmentada. E agora a gente pensa em juntar de novo, isso é retrocesso, é um avanço? Em que sentido isto ocorre? Em que momento? Um momento conjuntural a gente sabe, mas para a saúde? Eu diria que integrá-las é o desafio de articulá-las como áreas com seus saberes e os seus instrumentos de atuação específicos, articulá-las ao campo da saúde pública. Nós temos um desafio interno, então, a elas, não podemos chamar de vigilância em saúde, não podemos confundir vigilância em saúde com a estrutura do Ministério da Saúde, que se chama Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, este é um desafio que a gente tem. Porque nós precisamos compor as vigilâncias da saúde pública com todas as vigilâncias, inclusive com os objetos que compõem a vigilância sanitária, todas articuladas nesse que o Brasil vai dar o nome de vigilância em saúde. Esse termo vigilância em saúde não é um termo de consenso entre os pesquisadores, nacional e internacionalmente. É um arranjo muito característico do SUS. Nós temos um desafio grande de, ao articularmos os objetos da vigilância sanitária à vigilância em saúde, rediscutirmos nos 3 âmbitos de gestão do SUS quem que coordenará ou manterá a coordenação, será mantida a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na Anvisa. A vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária no Brasil, elas são áreas integradas internamente no SUS como sistemas. Então, os desafios internos das vigilâncias é integrar esses saberes, construir equipes de intervenção que trabalhem juntas. O desafio externo é articulá-las às ações assistenciais do SUS. Isso é um desafio que pode qualificar muito o SUS, sem nenhum direito a menos e ampliando a qualidade do sistema de saúde, agregando a proteção à atenção à saúde, a assistência ampliada para atenção. Eu gostaria, só para terminar, de dar um exemplo de atuação integrada como possibilidade. Não é fácil. Os trabalhadores e as áreas se estruturaram ao longo desses 40 anos com muita autonomia. É muito importante que haja investimento na formação dessas equipes que compreendam essa possibilidade de articulados. O município da Grande São Paulo teve alguns meses atrás, não mais que 2 anos, um caso muito exemplar. Um
um jovem, um jovem foi atendido numa emergência com febre, com dores, e foi feito após uma anamnese detalhada, ele era morador de um desses equipamentos de saúde mental localizado numa área de preservação ambiental, enfim, exposto ao convívio com a Mata Atlântica. Essa pessoa, enfim, que tinha como base uma questão relacionada à saúde mental, foi atendido na emergência com febre e foi feito uma hipótese diagnóstica de malária. Todos se surpreenderam, mas malária no município da Grande São Paulo? Então, foi possível desvendar este caso com as equipes integradas de vigilância epidemiológica, atrás de entender como é que era possível a transmissão de malária ali. Vigilância sanitária, quais são as condições desse serviço de saúde mental que está abrigando essa pessoa, enfim, que estava tratando o seu problema de drogadição. O que ele estava fazendo no espaço em torno? Por que ele estava desmatando esse meio ambiente? Que condições ambientais foram criadas para que houvesse transmissão de um vetor que até então estávamos imaginando que não estava mais presente. Então foi necessário a integração das várias vigilâncias junto com a urgência, junto com o laboratório, para que resolvêssemos esse problema e, na resolução desse problema, melhorarmos a qualidade do serviço de saúde mental que abrigava essa pessoa, coibir, por isso a importância da atuação da autoridade sanitária, como polícia sanitária, não é possível desmatar. Então, aí vem a necessidade de, em algumas circunstâncias, o poder administrativo que a gente costuma chamar de poder de polícia das vigilâncias. Isso tudo integrado foi possível resolver o problema. Interessante. Essa sua fala, essa sua provocação, só neste último momento coloca vários questionamentos que a gente pode, que nos remete aí a uma certa curiosidade sobre o tema desses saberes e esta integração. Mas logo no começo da sua fala, colocou que as vigilâncias tiveram como marco as conferências, né? E a gente está falando agora da Conferência Estadual e Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Com a sua experiência, com o seu conhecimento, o que nos deixa para estas conferências? Eu diria que articular e integrar os saberes das vigilâncias, é importante frisarmos que esse saber não é só o saber da ciência formal, é o saber constituído junto com o saber político, o saber como o saber tecnológico de uma área de conhecimento que trabalha integrada com a organização social. O saber do usuário, a percepção do usuário a propósito dos riscos, a compreensão do cidadão de que ele precisa, ele merece receber um medicamento, mas o medicamento precisa ser um medicamento de qualidade. Ele não pode ser excessivo, ele não pode ser... ele precisa ter acesso ao medicamento, enfim. Todo esse campo articulado dos conhecimentos, que não são só científicos, também é o conhecimento da tecnologia de organização desses processos de trabalho que está em questão e que talvez essa conferência, por isso a importância disso ser problematizado não no espaço só da academia, não no espaço só da ciência, mas no espaço do convívio com o usuário. Vocês estão de parabéns assumindo esse desafio. Professora, o Conselho Estadual de Saúde, a população paulista,
agradece muito a este momento, esta possibilidade de reflexão. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse, espero que seja um momento histórico para todos nós. Será, com certeza.